O candidato ofendido pode solicitar o direito de resposta. Para isso, no momento da ofensa, deve levantar a mão em silêncio para ser percebido por mim e aguardar a decisão. Caberá a mim, auxiliado pela nossa produção e pelo departamento jurídico da emissora, conceder ou não. Se possível, este direito de resposta será concedido na hora ou então depois de alguns minutos. Eu lembro que esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho administrativo. Então, como você viu neste primeiro bloco do debate, as perguntas vão ser de tema livre. E pelo sorteio que a gente realizou aqui, o primeiro candidato a fazer a pergunta é Pimenta de Rondônia, do PSOL. Candidato, qual é o seu tema e para quem o senhor vai fazer a pergunta? Economia, vou fazer para o candidato Assi. À vontade. Okay. Candidato, Rondônia passa por um problema muito sério financeiro. O senador Cassol, que não pode ser candidato nessa eleição, disse que o senhor deve quase 1 bilhão de sonegação de imposto e também não gosta de pagar direitos trabalhistas. O senhor disse às redes sociais que ele é ladrão, mas estão de mãos dadas nessa campanha. E eu pergunto para o senhor, o que é que o povo de Rondônia pode esperar do senhor? Muito bem, candidato Pimenta, eu vejo que os políticos profissionais lhe passaram informações erradas sobre essa questão. Nós não temos nenhuma dívida fiscal, eu não tenho nenhum problema fiscal, pelo contrário, nós estamos trabalhando ativamente, sem nenhum problema. Tanto é que eu tenho as certidões negativas todas para que eu pudesse ser candidato ao governo do estado. Quem não tem essas certidões negativas é que não pode ser candidato. Agora, tem uma diferença grande, e aí é uma questão de saber gerenciar e administrar, candidato. Tem que se saber gerenciar, tem que saber administrar. Sonegação é uma coisa e dívida é outra, completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Com relação ao senador Ivo Cassol, ele tem o seu trabalho, tem os seus afazeres e nós temos os nossos. A coligação é entre os partidos, não entre as pessoas. E nós temos uma preocupação muito grande em geração de emprego, candidato. Nós trabalhamos muito, viemos aqui para Rondônia há muito tempo e temos essa condição de administrar uma empresa, sempre gerando emprego e valorizando os servidores. É assim que a gente quer também ir para o governo do estado, valorizando os servidores. Sua réplica. Candidato, o que a imprensa mostra e a justiça tem determinado em relação ao senhor, não é essa a resposta, né? O senhor está para ser preso, está com recurso, mas o senhor deve para a justiça, não é? E o povo irá lhe julgar no dia 7 de outubro. E eu, como cidadão rondoniense, como candidato a governador, quero dizer à população de Rondônia que eu irei receber os impostos das empresas que devem sonegar no estado, porque Rondônia tem uma dívida de 3 bilhões. Tem mais as isenção fiscal que os deputados da Assembleia concedeu às hidrelétricas do Madeira, a Caerd que deve mais de 900 milhões, o Beron que são mais de 7 bilhões. E é com esse dinheiro que eu irei fazer investimento na saúde, na agricultura, na educação e na segurança, gerar emprego e renda, principalmente para os nossos jovens de Rondônia, que têm diploma na mão e estão desempregados. Vote no Pimenta de Rondônia para governador e verão o que eu irei fazer. Muito bem, esse processo que eu me defendo, candidato, não tem nada a ver com pessoa física, não tem nada a ver com dinheiro público, é o empréstimo de uma empresa com o banco e que foi totalmente quitado. Eu entendo que isso é uma grande injustiça, a mesma injustiça que alguns candidatos estão fazendo, colocando na rua, espalhando que eu não sou candidato, que ao votar em mim, os votos não valem. Isto não é verdade. Nós não devemos nada à justiça. Esse processo tem muitos recursos e nós estamos trabalhando nesses recursos. Isso é importante que se diga, faz parte da democracia brasileira. Agora tem que saber administrar, Pimenta. É a mesma coisa a dívida do Beron com relação ao estado de Rondônia. O estado de Rondônia está discutindo na justiça essa dívida. Da mesma forma que as empresas que não devem também discutem na justiça o seu direito. É para isso que serve a justiça.
Obrigado, candidato. Agora, pela ordem, é a vez do candidato Expedito Júnior fazer a pergunta. Qual é o tema e para qual oponente o senhor vai perguntar? Educação, Vinícius. À vontade. Boa noite, Rondônia. Boa noite, Porto Velho. Em especial Porto Velho, que comemora hoje 104 anos do seu aniversário. E eu gostaria de perguntar ao Vinícius, ele que é professor universitário, doutor, qual é a sua política, Vinícius, para melhorarmos os índices do IDEB na nossa educação no estado de Rondônia? À vontade, candidato. Expedito, eu agradeço a oportunidade. É um momento muito singular de tratar as propostas de Vinícius Miguel 18 para a educação. Como você bem mencionou, eu sou professor hoje na Universidade Federal de Rondônia, mas também fui professor do Instituto Federal de Rondônia alguns anos atrás. Acredito que as melhores propostas para a educação são aquelas que eu tenho trazido, que é basicamente a ampliação da rede de ensino integral. Como isso? O estudante vai frequentar as aulas em um período e no contraturno, no outro período, ele vai ter à sua disposição um conjunto de atividades artísticas, culturais, desportivas, inclusive podendo frequentar aulas de reforço naquelas matérias que são a maior dificuldade dos nossos estudantes. Física, química, biologia. E desse modo nós teremos melhoria progressiva dos índices de educação. Mas isso não basta. É preciso também olhar para os professores e professoras do nosso estado, que são verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, que enfrentam batalhas diárias todos os dias e não têm uma remuneração digna e justa. É preciso olhar e assegurar recursos conforme a meta 17 do Plano Estadual de Educação para que os nossos professores tenham salários e uma remuneração digna, inclusive valorizando ainda mais aqueles em escolas que conseguirem melhores índices de educação. Eu digo que governar é sempre enfrentar desafios e, acima de tudo, aprender também. Eu fui conhecer a escola Alexandre Guzmão, lá na cidade de Nova Brasilândia do Oeste. Essa escola, ela foi a escola que teve o melhor índice do IDEB. E eu fui lá aprender, saber o porquê que essa escola do interior do estado, ela teve uma nota acima das demais. Na verdade, o que a diretora da escola, os funcionários, os professores, o vice-diretor, eles estão cuidando da disciplina na escola, envolvendo a comunidade, trazendo a comunidade, as famílias dos alunos para dentro da escola e, com certeza, melhorou e muito. O nosso desafio é fazer a mesma coisa, é pegar aquelas escolas que não estão nesse mesmo patamar e trazê-la igual para Alexandre Guzmão, o mesmo patamar. Candidato, você tem 1 minuto para sua tréplica. Como mencionei, eu sou professor há muito tempo, há pelo menos 10 anos. Dirijo essas palavras a vocês, professores e professoras. No dia 7 de outubro, é importante que nós votemos em professores, o único profissional que terá condições e boa vontade de realizar um bom serviço a partir de planejamento e execução de políticas para a área. Todos os outros têm trazido inúmeras promessas, mas nunca tiveram a coragem de fazer algo em defesa da educação. Muitos deles aqui são inclusive donos de redes particulares de ensino, seja de ensino médio ou de ensino superior. Desse modo, o único interesse deles vai ser exatamente o sucateamento da educação pública, seja de ensino básico, médio ou superior. Por isso, nós precisamos de professores no governo do estado de Rondônia, o único profissional que irá valorizar outros professores. Candidato, pelo sorteio realizado, agora é a sua vez, Vinícius Miguel. Não, o senhor já foi a tréplica agora. Já terminou o tempo. E pelo sorteio é a sua vez de fazer a pergunta, o senhor escolhe o tema e o seu oponente. Por favor. Agroindustrialização, Expedito. À vontade. Candidato, nós sabemos que a maior parte do PIB e, por consequência, a maior parte da arrecadação fiscal hoje no estado de Rondônia vem exatamente da agricultura, da pecuária e, de outro modo, do agronegócio. Que tipo de políticas que o senhor pretende implantar que possam fomentar o agronegócio com respeito ao meio ambiente?
Vinícius, você me dá uma oportunidade de falar com os agricultores familiares do nosso estado, com todo o setor produtivo do estado de Rondônia e também com o agronegócio. Nós vamos retornar programas de governo que foram abandonados ao longo do tempo. Nós vamos voltar à distribuição de sementes, semente de arroz, semente de feijão, semente de milhos, voltar às horas máquinas também aos nossos pequenos produtores, governar acima de tudo é fazer estradas. O nosso governo vai se empenhar para as nossas rodovias e também para as estradas vicinais, fazendo parcerias com os prefeitos, com os municípios. E outra questão, nós temos que trabalhar e atacar a questão da regularização fundiária. Se não fizermos a regularização fundiária, nós não vamos fazer com que os nossos pequenos produtores tenham acesso ao microcrédito ou também acesso aos créditos subsidiados. O nosso entendimento é que o governo pode ser parceiro, o governo pode ajudar, o governo, por intermédio da Emater, nós vamos resgatar a Emater, dando vida novamente à Emater, para que ela possa fazer o acompanhamento ao homem do campo e, acima de tudo, fazer a nossa produção crescer. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio com o estado de Rondônia. Candidato Vinícius, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. É preciso fazer muito mais pelo homem do campo em Rondônia. Embora tenhamos muitas promessas nesse sentido, a maior parte daqueles políticos profissionais nada mais fizeram do que abandonar totalmente as famílias e comunidades rurais do estado de Rondônia. Com isso, nós temos índices alarmantes de violência no campo, não só assaltos, furtos, como mortes. Hoje nós somos o 3º estado com o maior número de mortes por disputas e conflitos agrários no país, e temos índices que nos colocam na vergonhosa posição na América Latina. Nós precisamos falar não só de segurança jurídica, mas também de segurança pública para o homem do campo. Nós precisamos assegurar com que a polícia tenha dinheiro para diárias e combustível para fazer o patrulhamento, para fazer rondas rurais, para investigar adequadamente os crimes que ali cometem e assegurar para o pequeno, o médio e o grande produtor estabilidade no campo. Nós temos que criar, e eu concordo com você, Vinícius, nós temos que criar grupo de trabalhos dentro das nossas polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, para agir na prevenção, principalmente dos conflitos agrários. Mas, acima de tudo, eu entendo que, quando se fala de fomentar a nossa agricultura, é fazer com que o nosso pequeno produtor ele seja valorizado. E nós só vamos conseguir valorizar os nossos produtores quando nós entendermos que chegue até os nossos produtores o crédito subsidiado. E nós vamos trabalhar fortemente na questão da regularização fundiária, porque sem o documento, Vinícius, eles não conseguem ter acesso ao microcrédito. Então, este é o nosso compromisso, é fazer com que a diversificação da nossa agricultura, respeitando-se as regiões, porque as aptidões regionais, um vai plantar urucum, outro vai plantar arroz, soja, enfim, nós temos que incentivar a nossa agricultura, o nosso homem do campo. Obrigado, candidato. Agora, pelo sorteio, é a vez do candidato Maurão de Carvalho fazer a sua pergunta. Qual é o tema e para quem o senhor faz essa pergunta? Vou fazer. Lembrando que o senhor só pode perguntar para o candidato Pimenta e para o candidato Coronel Marcos Rocha. Bom, eu quero aqui cumprimentar a todos, amigos e irmãos que nos assistem nesse debate, para que a gente possa, neste momento, expor a nossa proposta de governo, nosso plano de governo para todos os nossos eleitores que estão nos assistindo do estado de Rondônia. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar falando contigo, com você, eleitor. Candidato, neste eu devo adverti-lo, você tem que escolher o candidato e o tema. Fazer a pergunta ao candidato Marco Rocha. Candidato Marcos. Qual é o assunto, candidato? O que você vai fazer ainda a mais para fomentar a nossa agricultura e o agronegócio e as nossas indústrias no nosso estado? Ok. Eu tenho visitado, andado muito aí por todo o nosso estado, todos os municípios e conhecendo muito também do agronegócio, da agricultura familiar. Eu sou o Coronel Marcos Rocha, sou candidato ao governo do estado de Rondônia, número 17, mesmo partido de Jair Bolsonaro. Eu tenho conversado muito com o Bolsonaro
a respeito dessa questão sobre investimentos. A gente observa que para gerar riqueza e renda no nosso estado, nós que temos uma característica do agronegócio e da agricultura familiar, precisamos estar sim apoiando o homem do campo. A gente observa hoje, nessas visitas que eu tenho feito, que infelizmente esse apoio por parte do governo não tem sido oferecido. Ou tem sido oferecido, mas em pouca escala. O que eles precisam? Precisam de calcário, precisam de adubo, precisam de sementes. E nós precisamos do trabalho desses homens. Por quê? Porque são eles que trazem o alimento para a nossa casa, que nos traz para as nossas crianças, para os nossos idosos, enfim, para a nossa família. Quando governador do estado de Rondônia, vamos sim facilitar o trabalho do homem do campo, vamos oferecer hora-máquina, vamos tratar com que eles possam ter, inclusive, a questão da posse da sua terra, regularização fundiária. Vamos fazer isso porque isso já está acertado com o governo federal e tudo vai se resolver. Candidato, no nosso governo, nós vamos criarmos o Instituto de Terra, fazer a regularização fundiária, dar o documento da sua propriedade. Hoje nós temos mais ou menos 200 mil propriedades que não têm documento. Sem um documento você não consegue buscar a linha de crédito, você não consegue fazer investimento. Nós vamos documentar a sua propriedade, vamos fazer o zoneamento, fazer a alteração de algumas reservas que não são mais reservas, que estão aí dizendo que são reservas, pessoas que são produtor rural não conseguem produzir porque temos o impedimento da lei, porque se disse reserva. Nós vamos fazer essa regularização dessas reservas, dando condições para que os produtores rurais possam produzir de verdade. O setor produtivo vai ter apoio do nosso governo. Vamos trabalhar na regularização fundiária sim. Isso eu já acertei com o Bolsonaro, porque muitas das nossas terras são da União e ele vai repassar para o Estado. Vamos trabalhar com o homem do campo, tenho conversado com eles. Vamos fazer com que ele tenha o prazer de permanecer na terra e assim ter uma produção adequada para toda a nossa gente de Rondônia. É claro que é um trabalho árduo. E como a gente vai conseguir recursos? Primeiro, eu sempre digo, vamos combater a corrupção também dentro do nosso Estado. Isso é um mal que tem atacado a toda a nossa gente. Eu não vejo mais essa campanha como campanha eleitoral, na verdade nunca vi. Recebi o convite de Bolsonaro para estar aqui, disputando esse cargo de governador do estado de Rondônia. Sabe por quê? Porque nós queremos lutar por você. Não é uma campanha eleitoral, é a chance que nós temos de salvar o nosso Brasil, salvar o nosso estado. Esse é o foco dessa campanha. Uma missão dada por Deus. Candidato, o senhor continua no microfone, porque é a sua vez de fazer a pergunta. E lembrando que o senhor só pode perguntar para o candidato Pimenta de Rondônia e Maurão de Carvalho. Então, o senhor, por favor, escolha o tema e um dos dois oponentes. Candidato Pimenta. À vontade. Qual a sua proposta, candidato Pimenta, para resolver a questão da segurança do nosso estado, uma vez que tem aumentado muito? Eu tenho observado e conversado com nossa gente aqui de Rondônia e eles têm falado que estão preocupados. Eles têm pedido a segurança como um dos primeiros focos das suas exigências. Como resolver isso, já que tem subido tanto o índice de criminalidade, inclusive de crimes violentos? Candidato, o que o senhor não fez, sendo secretário de um governo que não teve a mesma responsabilidade, né? O outro coronel não está aqui hoje para falar do senhor, mas eu lembrar que o senhor, quando cuidava só da chave da cadeia, deixou os presos de Ariquemes fugir. Mas Rondônia está numa tríplice fronteira, onde o tráfico de droga é constantemente aqui. Nós precisamos ter vigilância nos aeroportos, nas rodoviárias, mas mais do que isso, respeitar os profissionais da segurança, que ultimamente os governos não têm tido isso. Nós precisamos fazer investimento que venha a resolver o problema da segurança, melhorando a qualidade também dos nossos policiais militares. Eu, quando ando pela rua, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil vem me trazer propostas
para mim administrar o Estado. E através do Congresso do Povo, eu irei celebrar em Rondônia o Congresso do Povo, aonde nós iremos eleger as prioridades, juntamente com a sociedade civil organizada, as polícias e a Assembleia Legislativa. Vamos eleger as prioridades, investir na nossa segurança. Hoje, o número de criminalidade, tanto na cidade quanto no campo, tem aumentado. E o senhor faz parte da corporação, fez parte de um governo que continua o Estado tendo pessoas assassinadas, assim como nas guerras lá dos países que vivem em conflito. Candidato Pimenta, o senhor está muito enganado. Eu não cuidava da segurança pública do Estado, eu cuidava da questão da SEJUS, Sistema Prisional. E nós fizemos um trabalho, sim. Primeira coisa, me orientaram errado. A Secretaria de Justiça, quando eu cheguei lá, havia 76 pessoas trabalhando. Coloquei 3.700, até 3.700 apenados quando saí. Isso serviu para reduzir a criminalidade. Em relação à obra que o senhor tanto diz, sem conhecimento de causa, eram obras que estavam paradas há 14 anos, vindas de governos lá de trás. E nós fizemos a correção, nós trabalhamos e reduzimos o custo da implementação delas. Tem muita coisa para se fazer ainda. E eu quero fazer essas correções, tratar a respeito do PCCR, dos nossos servidores da SEJUS, da Polícia Militar, melhorar a questão da segurança também. Vamos juntos mudar Rondônia e mudar Rondônia de verdade. Bom, o processo 02408/16 não é do Pimenta não, é do Ministério Público, né? O senhor, coronel, o senhor foi citado por improbidade administrativa. Está aqui o processo. Não é porque o outro coronel não está aqui para dizer para o senhor que o Pimenta, que já está aqui há 49 anos, vai se furtar em dizer à população. O senhor está querendo se esconder e agora há pouco o senhor falou que o senhor não veio para uma disputa eleitoral. O senhor está confiando numa pessoa que lá no estado dele é o maior número de criminalidade no país, que é o Rio de Janeiro. Vamos falar de Rondônia. Eu vim aqui falar de política para o povo de Rondônia, porque eu não suporto mais tanta mentira. Eu nunca tive um cargo político, coronel. Eu nunca estive lotado em gabinetes e nem bati continência para a corrupção. O Pimenta de Rondônia quer fazer segurança para todos, porque eu também sou vítima desse despreparo que existe nos políticos de Rondônia. Por isso eu quero o voto do povo, para mim resolver essas questões da segurança principalmente. Evitar que os nossos jovens... Candidato, seu tempo esgotou, por gentileza. Obrigado, candidato. Eu quero informar que o candidato Coronel Marcos Rocha pediu direito de resposta. Por qual motivo, candidato? Em razão dele ter dito que eu fui citado como... O seu pedido vai ser avaliado pela nossa... a produção me informa que o direito não foi concedido, porque não houve ofensa moral, como está determinado nas regras, tá? Seguimos o nosso debate. Agora é a vez do candidato Assir Gurgax e, obviamente, tem que fazer pergunta para o candidato Maurão de Carvalho. À vontade. Tudo bem, candidato Maurão, eu tenho dito que essa eleição ela é muito importante para o nosso estado de Rondônia nesse momento. Nós atravessamos uma crise nacional e está em jogo a credibilidade dos candidatos. A quem nós vamos entregar o futuro de Rondônia? Numa crise que se avizinha, nós temos um futuro duvidoso. Desculpa, mas eu preciso escolher um tema e formular essa pergunta porque o tempo está acabando. Administração. Candidato, o que o senhor já administrou na sua vida e quantos empregos o senhor gerou? Candidato, muito boa pergunta. Isso é muito importante, o eleitor que está em casa, que ele saiba quem já administrou. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 8 anos de idade. O primeiro serviço meu foi trabalhar na roça. Comecei com 8 anos. Ganhei um presente do meu pai e foi uma enxada, e eu tenho orgulho disso. Com 8 até os 13, eu trabalhei na roça. Dos 13 até os 14 fui garçom. Dos 14 até os 23 fui comerciante, fui empresário no ramo de cereais, comprando cereais. Comecei com dinheiro emprestado e consegui crescer. Com 4 para 5 anos, eu era o maior comprador de cereais da minha cidade, como empresário. Com 23 anos, fui ser prefeito da minha cidade. Fui eleito um dos melhores prefeitos do estado de Rondônia. Depois de eleito, fiz o meu sucessor. Fui deputado 5 vezes. Presidente da Assembleia
3 vezes. Estou preparado para governar Rondônia. É desse candidato ao governo que as pessoas precisam, de quem já administrou, quem já tem um serviço prestado, quem já é comprovado, quem é experiente para governar. Este, sim, pode governar. E é assim que eu quero ser governador. 27 anos de governo. Seu tempo esgotou, candidato, por gentileza. Candidato a si. Candidato Maurão, eu entendo que a administração da Assembleia Legislativa nesse momento não vai bem. Comparado à administração atual com a administração do meu vice Neudi, na época o orçamento era a metade do orçamento que o senhor tem para administrar a Assembleia Legislativa. E naquela época, o Neudi devolvia 20 milhões de reais por ano para o governo do estado investir. E hoje nós não vemos isso acontecer com o dobro de orçamento que tem o senhor para administrar. Mesmo naquela época, com a metade do orçamento, o presidente da época comprou o terreno para fazer a Assembleia e iniciou e construiu a parte mais cara da Assembleia Legislativa. E até hoje, ainda o senhor, com 3 mandatos, não conseguiu terminar esta obra importante que é a construção da Assembleia Legislativa. Candidato, é que o senhor não está bem informado. A Assembleia Legislativa está pronta, um investimento de quase 100 milhões de reais do orçamento do meu mandato, que é de 4 anos, na minha gestão. Além disso, nós economizamos recursos para transferir para o Hospital de Barreto, para iniciar a obra do hospital, que foi um compromisso que eu fiz com o Henrique Prato, para o hospital se instalar aqui em Rondônia. Além disso, nós transferimos recursos para a educação, para no momento de greve, mais de 20 milhões, e cessamos a greve. Mais o dinheiro para a Defensoria Pública, mais 4 milhões, mais 7 milhões agora há poucos dias, para chamar os remanescentes do concurso. É isso que nós fizemos. Começamos a obra no alicerce, está pronta, e transferimos recursos para toda essa secretaria. E agora está pronto para inaugurar, com dinheiro. Obrigado, candidatos. E termina assim o primeiro bloco do debate dos candidatos a governador de Rondônia. Em instantes voltaremos com o segundo bloco, agora com perguntas de tema determinado por sorteio. Lembramos que este debate por sorteio. A gente vai sortear então o primeiro tema. O candidato ofendido pode solicitar o direito de resposta. Para isso, desenvolvimento do interior deve levantar a mão em silêncio e pelo sorteio percebido por mim e aguardar a decisão. Caberá a mim, auxiliado pela nossa produção e pelo departamento jurídico da emissora, conceder ou não. Se possível, este direito de resposta que enfrentam batalhas. Por gentileza, candidato, o senhor tem Senador, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Eu pergunto ao candidato o que você vai fazer mais para o desenvolvimento para o nosso estado, principalmente a capital e o interior, porque na verdade é o estado todo que precisa de mais desenvolvimento. O que você vai fazer caso seja eleito o governo do estado de Rondônia para desenvolver ainda mais Rondônia? Muito bem, candidato Maurão. Nós vamos sim governar o estado de Rondônia e vamos investir muito no agronegócio, principalmente na agricultura familiar, que é a base da economia de todo o nosso estado de Rondônia. Ter respeito com as regionalizações, aquilo que se produz em Vilhena é uma coisa, o que se produz em Cerejeira outra, diferentemente do que produz em União Bandeirantes. Ou seja, nós temos que organizar essa cadeia produtiva no nosso estado. Organizando a cadeia produtiva, fazendo com que a Emater possa fazer o seu trabalho de assistência técnica. Nós vamos investir porteira dentro também para que os nossos produtores possam ter máquina, possam ter calcário, possam ter sementes e plantas, para que possam desenvolver a sua renda e avançarmos na industrialização. As pequenas agroindústrias farão a diferença no desenvolvimento do nosso estado de Rondônia.
Nós temos que exportar aquilo que nós produzimos, mas temos que também começar a industrializar também aquilo que nós produzimos, para que a gente possa agregar valor para o nosso agricultor. E com isso nós vamos movimentar o comércio, movimentando o comércio, nós movimentando a economia do município e a economia do estado. Com essa renda nós vamos investir na nossa saúde, na educação e principalmente na infraestrutura, porque as estradas são fundamentais. Candidato, no nosso governo nós vamos investir. Vamos investir em mais estrada, vamos investir na duplicação na Estrada do Boi, que vem do Cone Sul, Corumbiária, Cerejeira, Colorado, e ela vem paralelo ali, sai por Parecis, Santa Luzia, passa por Ariquemes, Buritis e vai até Guajará-Mirim, Norma Moré. Com isso, nós vamos poder desenvolver, melhorando a nossa estrada, melhorando a infraestrutura da nossa estrada e dando condições para que o produtor possa ter uma outra estrada, uma outra via para ele escoar a sua produção. E também diminuindo o fluxo de carreta hoje das pessoas que passam pela BR-364. Nós vamos dar condições dignas para as pessoas poderem ir e vir daqui para Vilhena. Seu tempo, candidato, por gentileza. Candidato Assir, a sua tréplica. Muito bem, eu acredito muito no estado de Rondônia, mas acredito no estado com planejamento, com trabalho, com administração. E é essa administração que eu quero levar para o governo do estado, para que a gente possa, de fato, fazer com que a economia do estado possa girar com mais rapidez em todos os municípios, investindo na agricultura, investindo nas agroindústrias, fazendo delas tornar associações e muitas delas também cooperativas. É através do cooperativismo que nós vamos fazer com que Rondônia aumente não só a sua produtividade, mas nós possamos industrializar aquilo que nós produzimos. E não tem como você falar em produção, agronegócio, sem investir nas estradas. As estradas vicinais, estaduais, as rodovias do DENIT e principalmente as estradas porteira dentro também. Agora, pelo nosso sorteio, é a vez do candidato Vinícius Miguel fazer a pergunta e eu vou sortear o tema, que é polo industrial. O senhor escolhe um adversário e faz a pergunta, candidato. Candidato Assir. Para quem não respondeu. Pimenta. À vontade. Pimenta, nós sabemos que em Rondônia, pelo menos numa concepção inicial de documentos, nós temos um polo industrial. Também temos uma zona franca que vai de mal a pior, infelizmente, por conta da ausência de investimentos. Além disso, os pequenos negócios que poderiam dar vazão aos produtos aqui industrializados em Rondônia estão quase todos fechando. O que é que nós podemos fazer para melhorar esses problemas aqui em Rondônia? Candidato, aí o senhor está aqui com outros candidatos, né? E o senhor percebeu que todos eles já tiveram oportunidade de fazer e não fez. Aqui tem deputado 28 anos, aqui tem senador, aqui tem outro que já foi senador, cassado, foi deputado federal, né? Aqui tem várias pessoas. Mas dizer que nós precisamos industrializar alimentos, a exemplo do pescado, da castanha, das farinhas, de frutas, também industrializar o setor moveleiro, mas mais do que isso, a Zona Franca de Manaus não pode, a Zona Franca de Guajará-Mirim não pode servir apenas para alguns empresários ir lá carimbar nota. Nós temos que ter investimento. Como governador, eu irei procurar trazer empresas de Manaus e de outros grandes centros, também da China, para montar eletroeletrônico aqui na nossa Zona Franca de Guajará. Não vamos ficar nessa conversa de compadre, jogando a bola um para o outro. Já tiveram oportunidade de fazer. Os nossos estudantes que estão saindo da faculdade com diploma na mão, estão com o nome sujo porque não conseguem pagar o financiamento estudantil.
Então, vamos parar com essa conversa fiada de compadre. Pimenta de Rondônia é a solução. O povo quer mudança e eu me ofereci para fazer a mudança, principalmente no polo industrial. Nós iremos investir para gerar emprego e renda, candidato. O que o candidato que me antecedeu apresentou é verdade. Somados os mandatos e cargos políticos das outras pessoas aqui nesse estúdio, nós temos mais de 100 anos cumpridos de cargos e mandatos políticos. Isso já demonstra que eles tiveram a oportunidade e pouco ou muito pouco fizeram para a melhoria da nossa economia. Rondônia apresenta um crescimento econômico acima da média nacional. Isso mostra como o nosso povo é trabalhador, como nós temos condições de desenvolver ainda mais, pensando não somente no desenvolvimento econômico, mas também em um desenvolvimento social a partir da geração de novos postos de trabalho, novos empregos e renda. É preciso então fazer ainda mais. Eu sou o candidato que poderá fazer mais pela geração de empregos e renda em Rondônia. Muito obrigado. Candidato, o senhor me conhece, né? Que estou em Rondônia há 49 anos. Eu conheço na área ribeirinha, no Baixo e no Alto Madeira. E o que nós iremos fazer? Industrializar produtos alimentícios. Queremos fomentar a agricultura familiar, mas fiscalizar principalmente o agronegócio. A destruição da nossa BR é através de carretas com 50 toneladas, os portos que existem às margens do Rio Madeira. Ora, e esses mesmos políticos que estão aqui pedindo voto para ser o governador de Rondônia já tiveram a oportunidade de fazer. Inclusive, o presidente da Assembleia, que gastou 100 milhões para fazer uma casa, para os deputados fazerem negociata e não resolveu o problema do povo. O Pimenta de Rondônia não. Tenho responsabilidade com a população, com a nossa juventude. Nós vamos melhorar a vida dos empresários que aqui estão. Não vamos trazer empresário de fora para fazer concorrência com os que aqui já estão. Mas para isso eu preciso do seu voto. Seu tempo esgotou, candidato. Eu informo que o candidato Maurão de Carvalho pediu um direito de resposta, mas a nossa produção já alertou que esse direito não foi concedido porque não houve ofensa moral, como nós definimos nas nossas regras, candidato. E agora é a vez do candidato Expedito Júnior e eu vou sortear um tema. Dá uma chacoalhadinha aqui. E o tema é BR-364. Por gentileza, o senhor escolhe um oponente e faz a pergunta. Deputado Maurão de Carvalho, nós conhecemos a BR-364 como a BR da Morte. Qual é o trabalho que você, sendo eleito governador do estado, você vai fazer para melhorar a trafegabilidade da nossa BR-364? Candidato Expedito, a BR-364 já tem um estudo do DENIT que com 70 quilômetros da terceira via, nós conseguimos já amenizar muitos acidentes, muito mesmo. Nós não temos dinheiro para a gente falar aqui, e eu conheço muito bem o orçamento, porque estou presidente, sou deputado, aprovamos o orçamento, e nós não temos dinheiro para dizer aqui que vamos fazer a BR-364 com orçamento próprio. Nós vamos ter que arrumar o recurso. Mesmo esses 70 quilômetros, precisamos de Brasília, precisamos da nossa bancada federal. Precisamos dos nossos senadores, precisamos do Confúcio Moura lá, do Raup, eleito, para a gente conseguir esse recurso. E assim nós vamos amenizar muitas mortes, muitas pessoas que perderam a sua vida por falta de uma terceira via. Com isso, temos outra proposta no futuro de poder terceirizar, que é a única saída de nós podermos buscarmos o recurso, que também é uma saída que nós estamos trabalhando, pensando no futuro em poder fazê-lo também. Terceirizando vai ter dinheiro, com certeza, e nós vamos poder duplicar. Mas o primeiro passo, no primeiro momento, é a terceira via, que resolver de uma vez, grande parte, já construindo essa terceira via. Seu tempo se esgotou, candidato, por favor, a sua Eu penso em réplica. liderar o processo, sendo eleito governador do estado de Rondônia, a partir do ano que vem,
com os governadores do Norte, Rondônia, Amazonas, Acre e Mato Grosso. E pressionar, no bom sentido, o DENIT e o governador e o presidente da República para que conceda a concessão, publique a concessão, a licitação da concessão para a duplicação da BR-364. Eu não encontro outro caminho. O Estado não tem dinheiro, a União não tem dinheiro, então eu tenho que juntar as bancadas para fazer uma pressão e fazer a duplicação da nossa BR-364. Mas quero também ter um olhar voltado com a economia que nós vamos fazer, aumentando a nossa arrecadação, trabalhar numa opção paralela à BR-364, que é vindo de Urupá, vindo de Mirante, Alta Floresta, saindo lá do município de Vilhena, a Estrada do Boi. A sua tréplica. O caminho é esse, o candidato. Nós já fizemos isso e eu, como presidente do Poder Legislativo, aprovamos esse recurso no valor já de 200 milhões. Está disponível, está em conta esse recurso hoje para fazer a rodovia do Boi. Que com isso nós vamos diminuir o fluxo de carretas que passa hoje na BR, em torno de 1.500 carretas. E é assim que acontece os acidentes. Pronta essa estrada e no nosso governo nós vamos fazer. Nós vamos concluir essa obra. É uma obra, um investimento maior. Vamos precisar um pouco de recursos e vamos precisar da bancada para complementar. Mas se for preciso, buscar uma linha de crédito, um empréstimo para complementar esse recurso, nós vamos fazer. Entendendo que a BR, a Estrada do Boi, vai ajudar muito. Principalmente a nossa agricultura, o nosso produtor que produz no Cone Sul, vai poder encurtar também o trecho da sua estrada. Obrigado, candidato. Agora, pelo sorteio, é a vez do coronel Marcos Rocha fazer a pergunta. Eu vou sortear o tema. Lembrando que o senhor tem que perguntar para quem ainda não respondeu. E esses candidatos são Vinícius Miguel e Expedito Júnior. E o tema é regularização fundiária. Ok, candidato. Para quem eu posso perguntar? Vinícius Miguel e Expedito Júnior. Ok. Ao Vinícius Miguel. Sobre a questão da regularização fundiária, Vinícius, a gente sabe que as famílias têm sofrido bastante porque não conseguem gerar, ou seja, não têm o acesso à posse da sua terra. O meu sogro e a minha sogra, inclusive, perderam a vida depois de trabalharem anos e anos a fio sem conseguir, o documento da sua terra. E eu pergunto, como solucionar essa questão para atender essa necessidade da nossa população? Olha, nós precisamos olhar para a questão do campo com muito mais seriedade. Como eu respondia na pergunta anterior, é fundamental que nós pensemos na estruturação dos órgãos. Eu, Vinícius Miguel, 18, vou fortalecer as instituições já existentes. Nós vamos aprovar a criação do Instituto de Terras, vamos criar uma força-tarefa de regularização fundiária, vamos alocar recursos públicos, permitindo com que a segurança pública tenha capacidade de atuar, prevenir, investigar e reprimir os crimes cometidos no campo. Além disso, vou buscar com o diálogo republicano o fortalecimento das relações com os órgãos de direito, Ministério de Desenvolvimento Agrário, INCRA, ou uma ouvidoria agrária para o recebimento de denúncias com relação aos graves problemas no campo e na regularização fundiária. Assim, com esses pontos, com segurança jurídica, com segurança pública e com um investimento na capacitação do homem do campo, nós teremos um agronegócio ainda mais produtivo. Um agronegócio com segurança, com estabilidade e que permita, do pequeno ao grande produtor, produzir ainda mais e fazer com que a fartura continue chegando nas nossas mesas. Com isso, teremos segurança alimentar, teremos saúde e teremos uma Rondônia que queremos. Vinícius Miguel, 18, para o governo do estado de Rondônia. Ok, só salientando aqui que o candidato Pimenta de Rondônia, ele trouxe uma resposta, uma pergunta que não é real, não foi verdade, e inclusive pediu desculpas aqui ainda agora. Quero dizer também o seguinte a todos, que eu já fiz contato, vários contatos, inclusive com o nosso candidato a presidente, o Jair Bolsonaro, e ele disse o seguinte: vamos trabalhar sim para a regularização fundiária das nossas terras. São terras da União, que hoje estão sendo utilizadas para produção, para gerar alimentos. Muito importante
a questão da segurança, a questão da saúde para essas pessoas, isso também faz parte do nosso programa. Eu vivi isso de perto, vi meu sogro e minha sogra perdendo a vida por falta de atenção devida. Vamos juntos mudar Rondônia. Sou o Coronel Marcos Rocha, candidato ao governo do estado de Rondônia, número 17, mesmo partido de Bolsonaro. E juntos nós vamos fazer a mudança que nós tanto precisamos. O homem do campo vai ter sua atenção devida. Seu tempo esgotou, candidato. Por favor, a sua tréplica. Junto com os senadores Aloysio Vidal e Bosco da Federal, os senadores da minha coligação, nós vamos realizar todos os esforços possíveis quando eu, Vinícius Miguel 18, for o governador do estado para a regularização fundiária. Teremos um olhar especial para a agricultura familiar, que hoje corresponde a 84% das pequenas propriedades no nosso estado. Assim, iremos olhar exatamente por quem mais precisa, por aqueles que têm mais necessidade de ter o apoio e o suporte do poder público. Então, eu dirijo essas palavras a vocês, pequenos agricultores. É possível fazer ainda mais. É possível pensar na qualidade de vida do homem do campo, evitando o êxodo rural, evitando com que as pessoas sejam expulsas dos campos para as cidades, superlotando as periferias. Assim, nós teremos um direito para todos. Vinícius Miguel, 18, para o governo do estado. Agora é a vez do candidato Assir Gurgax e eu vou sortear mais um tema, que é impostos e tributos. Eu lembro que o senhor só pode perguntar para o candidato Expedito Júnior e para o coronel Marcos Rocha. Expedito Júnior, nós sabemos que a receita do Estado ela está quase no limite das despesas do Estado para o orçamento do ano que vem. De que forma você vai administrar essa situação, já que em termos de administração você tem pouca experiência? Qual é a solução para isso? Eu não tenho pouca experiência assim. Eu fui secretário de Trabalho e Promoção Social do estado de Rondônia e na época eu desenvolvi um grande trabalho, tirando o menor abandonado da rua e profissionalizando os menores abandonados. Com Lar do Bebê, Casa do Menor Abandonado, Casa do Menor Infrator. Então eu sei e conheço bem também de administração. Nós vamos investir com tecnologia para que nós possamos incrementar um pouquinho mais o fisco do nosso estado. Eu preciso arrecadar mais sem fazer terrorismo fiscal. Eu preciso aquecer a economia dos nossos municípios, porque o que são hoje o que é o estado de Rondônia? São os nossos municípios. E a partir da hora que nós trabalharmos com responsabilidade fiscal, arrecadando, vai sobrar dinheiro para que nós possamos aquecer a economia do interior e da nossa capital. Nós também precisamos cortar os desperdícios. Nós precisamos gastar menos. Eu não posso gastar mais do que arrecado. A receita é simples, a receita é a dona de casa. A dona de casa ela não pode gastar além do que ela recebe. Assim será o governo do estado de Rondônia. Bom, se tem uma coisa que eu sei fazer é administrar, é planejar, é trabalhar muito. Não sou político profissional, sou um homem trabalhador, sou empresário e sei muito bem como gerar emprego e renda e cuidar das contas do Estado. É assim que nós vamos trabalhar à frente do nosso governo, fazendo economia, não deixando que nenhum centavo seja desviado e tudo aquilo que será investido terá eficiência naquilo que será investido. Olhar principalmente as regiões que mais precisam, as pessoas que mais precisam de investimento. E com isso, nós, através de uma gestão de qualidade, com planejamento, nós vamos ter condições de aumentar a receita do Estado, investindo na geração de emprego, atraindo empresas para o estado de Rondônia e incentivando aquelas empresas que aqui estão, empresas que precisam do apoiamento do Estado, seja ela quantos funcionários tenho, de 1 a 1000 funcionários, precisam do apoio do governo do Estado. Sua tréplica. Assir,
Nós temos hoje o programa de incentivo fiscal. E eu quero trazer, atraindo as indústrias, as empresas, para investir no nosso estado, gerando aqui empregos, aquecendo a economia do estado e dos nossos municípios e gerando rendas. E você pode ter certeza de uma coisa: a nossa matéria-prima hoje ela vai toda para fora bruta. A madeira, o café, que vai praticamente a soja, enfim, nós precisamos industrializar a nossa matéria-prima aqui no estado. Eu não quero ser conhecido como governador que exporta a sua matéria-prima. Eu quero ficar conhecido como governador no meu estado de Rondônia, onde eu gerei emprego industrializando a nossa matéria-prima. É esse o nosso compromisso a partir de 1º de janeiro, sendo eleito governador do estado de Rondônia. Quem faz a pergunta agora é o candidato Pimenta de Rondônia, e eu vou sortear mais o tema, mais uma mexidinha aqui. E esse tema é saúde. Lembrando, candidato, que por exclusão o senhor só pode perguntar para o candidato Marcos Rocha. Eu vou fazer a pergunta na área da saúde mesmo. Eu não vou, o direito de resposta que eu pedi é depois. Candidato, o povo de Rondônia sofre uma saúde de péssima qualidade, né? A gente vê as ambulâncias subindo e descendo aí as rodovias, e no João Paulo II as pessoas ficam jogadas lá no chão. E eu pergunto para o senhor, qual é a proposta que o senhor tem para melhorar a saúde em Rondônia? Vamos lá. A questão da saúde é uma realidade no nosso estado. Ainda que a saúde possa melhorar, sempre vai estar deficiente. Então há uma necessidade de que o governo sempre aplique mais recursos em saúde. Por quê? Porque quando o cidadão começa a perceber que a saúde está numa condição de melhoria, logicamente ele para de pagar o seu plano de saúde, aquele que tem condições, porque é muito caro o plano de saúde. Hoje uma pessoa de 50 anos vai pagar R$1.000. De repente uma pessoa que ganha aí R$2.000, como vai conseguir fazer esse pagamento? O que o coronel Marcos Rocha, número 17, propõe? Propõe criar, já que nós aqui em Porto Velho temos um problema muito sério com o inchaço do João Paulo II, é criar pequenos centros de urgência e emergência ao longo das principais cidades. E aí o candidato pode perguntar de novo, né, de onde vem esse recurso? Né, esse recurso vem através, primeiro, do combate da corrupção, bem como também de outras questões que eu posso explicar daqui a pouco, depois da sua resposta. Vamos juntos mudar Rondônia, porque não tem condições. A gente pode, sim, fazer com que esses pequenos centros de urgência e emergência funcionem com parcerias, até que nós tenhamos total condições financeiras de resolver o problema com servidores públicos de forma total. Eu estou propondo um pacto administrativo com os municípios para a gente resolver, principalmente a questão do saneamento básico, da infraestrutura, ter água potável, tratamento de esgoto, captação de resíduos sólidos, pois só assim nós já iremos resolver a saúde primária do estado. Nós temos que aumentar o mais médico, nós temos que levar mais UPAs aos municípios, farmácia popular. É isso que nós precisamos. Não adianta você falar de saúde se não tem conhecimento de saúde. Só quem conhece de saúde é quem tem necessidade e precisa. Vamos descentralizar os atendimentos, os hospitais regionais em Vilhena, em Ji-Paraná, São Francisco e lá em Ariquemes, onde tinha um governador que só colocou a pedra e não construiu o hospital. Investir na saúde, e a saúde, candidato, ela já tem um teto do Estado para investimento. Não falta dinheiro na saúde, falta gestão, falta responsabilidade para quem administra o Estado. E isso o Pimenta de Rondônia vai ter, porque eu não tenho rabo preso com nenhum político. Seu tempo, candidato, obrigado. Que bom que o candidato acabou concordando comigo em relação à regionalização dos hospitais. E é exatamente isso que eu falei a respeito da descentralização do atendimento
fazendo pequenos centros de urgência e emergência de acordo com as pessoas que moram em cada região. Nós vamos sim ampliar a questão de recursos financeiros nos hospitais a partir do momento que a gente quitar essa dívida do Beron, e eu tenho a solução para fazer isso. Vamos sim fazer com que os médicos, os servidores públicos que atuam nos hospitais, e hoje eu conversei com servidores públicos, tenham uma remuneração adequada para que possam apresentar o serviço que eles fazem com tanta dedicação. Hoje nós temos, João Paulo, equipe médica maravilhosa, que atua com muita dedicação, mas falta o local adequado para isso. Vamos juntos, eu, Coronel Marcos Rocha, candidato a governador do estado número 17, o único de Bolsonaro aqui em Rondônia. Vamos solucionar essa questão da saúde para toda a nossa gente. Obrigado, candidato. Eu só queria fazer um esclarecimento. O candidato Pimenta de Rondônia citou um direito de resposta, mas como a gente combinou e está nas regras, não houve ofensa no campo moral, por isso não foi concedido, candidato. E assim terminamos o segundo bloco desse debate. Daqui a pouco voltaremos com mais uma rodada de perguntas de tema livre. Globo. A pergunta eu vou fazer para o candidato Maurão. Qual o assunto? O assunto é nepotismo. Candidato, o senhor ultimamente está envolvido em escândalo, juntamente com o prefeito de Porto Velho, que é do PSDB. Ele contratou a sua filha no gabinete dele, ganhando quase 10 mil reais sem trabalhar. E o senhor tem outra filha também, estava lotada no gabinete de um deputado. Então, é uma oportunidade que o senhor tem aqui para falar com a população e dizer para o Pimenta, não precisa o senhor pedir direito de resposta. Vamos falar aqui, francamente, agora. Se o senhor a palavra, candidato. Candidato, primeiro, candidato, ela foi para trabalhar a convite do prefeito porque, primeiro, ela estava preparada para assumir o cargo que era de grande responsabilidade e que não era 10 mil reais. E segundo, a outra também não era lotado em gabinete de deputado. Eu quero aqui falar de proposta, eu quero aqui dizer que eu sou candidato ao governo de Rondônia. Eu fiz para o Rondônia. Fiz como prefeito, fiz como deputado, como presidente da Assembleia. Você, eleitor, sabe que eu estou preparado. Estou preparado para governar Rondônia. Eu quero fazer mais para a saúde, eu quero fazer mais para a educação, fazer mais para a agricultura que eu conheço. Sou da agricultura, nasci na roça e tenho orgulho de dizer que vou fazer pela agricultura do nosso estado. Vou melhorar o nosso estado de Rondônia, vou dar condições dignas para você, eleitor. Porque faz 27 anos que eu estou na vida pública. Eu estou preparado para governar Rondônia. É o momento de você ter um governador preparado para governar Rondônia, que é Maurão de Carvalho. Eu quero fazer mais moradias, dar condições para essas pessoas que estão aí morando em assentamento, dar casa digna para que eles possam morar. Eu tenho muitos projetos bons e estou preparado. Seu tempo, candidato? Candidato, o senhor não está. O senhor empregou a sua família enquanto a juventude de Rondônia está desempregado. O senhor falou aqui que gastou 100 milhões na construção do prédio e ao mesmo tempo disse que os cofres do estado estão vazios. Candidato, o senhor não tem condições de ser o governador de Rondônia. Mas o senhor aproveita esse último tempo do senhor como homem público, como deputado, aqui na televisão, peça desculpa ao povo de Rondônia, porque os 100 milhões que o senhor gastou numa construção já há mais de 4 anos e não termina, deixa eu dizer para o senhor, esse dinheiro o senhor poderia ter pagado, principalmente, o estudo de muitos jovens que terminou a faculdade e não conseguem arrumar um emprego para pagar o financiamento estudantil. Rondônia não precisa, gente, mais desse tipo de político. 28 anos e só foram exonerados porque teve uma comoção social. Ou então o senhor está dizendo que o diário oficial do município ou da Câmara Federal é mentiroso. Peça desculpa, deputado, ao povo de Rondônia. Seja sensato, faça isso. Seu tempo, candidato. Candidato, eu estou preparado para governar, candidato. Eu fiz o poder, o presidente, a Assembleia Legislativa, uma obra que há 7, 8 anos estava parada. E eu comecei a do alicerce. Foi um investimento no Poder Legislativo, a Casa do Povo. Há 65 anos nós estávamos naquele prédio. Há 35 anos
que a Assembleia Legislativa estava no prédio que era um hospital velho. Portanto, eu como presidente do Poder, com a minha visão e como gestor, eu apliquei o dinheiro do Poder Legislativo. Não foi dinheiro do governo, foi da economia que fizemos. E com isso, nós devolvemos dinheiro para o governo, aposentamos os servidores e ainda fizemos concurso, dando oportunidade para mais 110 pessoas que fizeram concurso. Além disso, criamos o primeiro emprego, o aprendiz e o estagiário na Assembleia Legislativa, dando oportunidade. Candidato, seu tempo esgotou. Obrigado. Agora é a sua vez, candidato Vinícius Miguel. O senhor escolhe um tema e um oponente para fazer a pergunta. Economia do setor público, Maurão. À vontade. Candidato, em se tratando de ciências das finanças e economia do setor público, nós temos uma fórmula muito simples, que é o equilíbrio entre receitas e despesas. O senhor mencionou que aí já acumula mais de 20 anos na vida pública. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, se o senhor pretende levar a sua experiência de parlamentar se fosse por acaso eleito governador. Candidato Vinícius, pretendo sim. Eu conheço o executivo, porque fui prefeito. Deputado 5 vezes e presidente do Poder Legislativo. Quando você é presidente, você faz o papel do executivo, você executa. Foi o que eu fiz. Eu economizei, construí o novo prédio, está pronto na chave. Só passar a eleição nós vamos inaugurar. É porque nesse período está vedado para inaugurar. Economizamos e demos uma oportunidade e transferimos recursos para a educação, transferimos para a saúde, para o Hospital de Barreto, transferimos recursos para a Defensoria Pública, transferimos recursos para a Polícia Civil no momento de greve. Então, essa é economia. Isso aí é que é fazer gestão. Com pouco fazer mais. É o que eu fiz durante a minha gestão. O orçamento não veio um centavo a mais. Nós tiramos do nosso orçamento, no mesmo momento construindo, mesmo momento de mobília do novo prédio, que é a Casa do Povo. Eu não vou estar lá deputado, mas eu deixei pronto para os 24 deputados eleitos que representam o povo de Rondônia. Isso eu fiz. É assim que faz gestão. Gestão é economizando e fazendo. Eu quero fazer assim no governo. Com pouco dinheiro, fazer muito. Economizando, cortando gasto e governando com experiência de 27 anos. Se você tem experiência, você consegue fazer. Setor administrativo, você faz. Seu tempo está esgotado, candidato. Por favor, a sua réplica, candidato Vinícius. Economia mesmo o senhor fez com as 1.757 passagens aéreas que gastou nos últimos tempos, conforme o processo 22.04.770.59. Mas eu queria endereçar outras questões. Eu queria lembrar da sua experiência agora como candidato censurando a imprensa. No último debate, a minha pergunta feita para o senhor foi censurada. O senhor conseguiu uma decisão judicial para retirar o vídeo da internet. Não fui eu que produzi aquele vídeo, não. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho nem um pouco de medo. E o senhor também andou falando por aí que eu fui criado no ar-condicionado. Graças a Deus, Deus muito bondoso, minha família teve condições ótimas de assegurar com que eu estudasse. Mas eu não fui para o caminho da criminalidade, não. Quem tem passado os últimos 20 anos no ar-condicionado, num gabinete luxuoso, é o senhor. Tem resposta? A sua tréplica. Candidato, eu sou da roça, eu sou homem simples, eu conheço esse estado, os 24, os 52 municípios e os 105 distritos. Conheço todos os bairros aqui de Porto Velho. Sou administrador, sou gestor público. E eu nunca fui de ar-condicionado, não. Eu fui do trabalho, de trabalhar muito, dia e noite, na madrugada, no sábado, no domingo. É assim que foi a minha vida, desde os 8 anos de idade até hoje, com 53 anos de idade. Eu estou preparado para governar. Eu acredito que o candidato Vinícius nunca administrou nenhum condomínio e quer ser governador de Rondônia. Jamais as pessoas vão colocar uma responsabilidade, votar em um candidato que não está preparado para ser governador. Nunca administrou nada, só apenas foi para a escola, não tem a sua
Tempo, candidato. Obrigado, candidato. O seu tempo está esgotado. Agora é a vez do candidato Assir Gurgax escolher um assunto e escolher um oponente para fazer a pergunta. Bem, eu escolho o candidato Expedito, administração. Candidato, eu volto no mesmo tema. Eu entendo que Rondônia precisa ser bem administrada. E entendo que você não sabe administrar do jeito que Rondônia precisa. Eu já criei, junto com o nosso conglomerado, mais de 13 mil empregos em todo o nosso país. Eu quero saber quantos empregos você já gerou através do seu trabalho, não pendurado nas barbas do governo. Ô Assir, eu nunca tive pendurado às barbas do governo. Nós sempre tivemos empresas e sempre as empresas trabalharam com processo licitatório e um pouco diferente do que você fala da sua capacidade. E eu quero ir mais além, Assir. Eu quero te dar a oportunidade de refrescar a tua memória que eu fui vereador de Rolim, deputado federal, 3 mandatos, senador da República e vou lhe dizer, Assir, o meu mandato de senador da República foi o melhor mandato que eu fiz em Brasília. Eu consegui fazer o que vocês não fizeram. Eu consegui desengavetar a transposição dos servidores públicos que estava adormecida, os mototáxis que hoje são lei, os taxistas que hoje são regulamentados, os taxistas que hoje são dono da placa de táxis, os agentes comunitários de saúde que hoje é uma classe reconhecida. E eu digo sempre o seguinte, se eu conseguir imprimir o mesmo ritmo que eu imprimi em 4 anos como senador da República, você pode ter certeza, esse mesmo ritmo imprimindo aqui no estado de Rondônia, eu vou ficar na história do nosso estado como um dos melhores governadores de Rondônia. Você pode ter certeza absoluta que você vai poder assistir isso, assim. Muito bem, candidato. Eu entendo que você é um profissional da política, diferente da gente, que eu sou administrador. No Senado, eu trouxe mais de 750 milhões de reais para o estado de Rondônia para investir em todos os municípios em várias áreas. Conseguimos refazer o Código Florestal. Na época eu era presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Ali nós trouxemos todos os agricultores de novo para a legalidade. A partir daquele momento, o nosso estado voltou a crescer. Voltou a crescer porque tivemos segurança jurídica a partir do momento que nós fizemos essa grande reforma do Código Florestal brasileiro. E é assim que eu quero administrar o nosso estado de Rondônia, com planejamento, com a experiência que eu tenho da iniciativa privada e da experiência que eu trouxe do Senado Federal também. Fizemos muito trabalho no Senado, com os taxistas, aprovando a regulamentação dos taxistas, os mototaxistas também. Fizemos um trabalho exemplar à frente do Senado. Seu tempo, candidato. Ô Assir, você não pode nem andar hoje no meio dos mototaxistas e dos taxistas. Você sabe disso. O que você tentou fazer foi perseguir as duas categorias exatamente com os projetos de lei, prejudicando principalmente os taxistas do estado de Rondônia. Assuma a verdade, né, de como foi o seu mandato. Outra coisa, você foi eleito prefeito de Ji-Paraná, você abandonou o mandato na metade, saiu na metade do seu mandato e foi aventurar uma outra candidatura, na época a candidatura ao governador. Entregou Ji-Paraná, você sabe para quem? Olha a situação que ficou o município de Ji-Paraná. Enfim, podem ter certeza, eu vou fazer um governo mais humano. É por isso, meus amigos, que eu estou pedindo a vocês, quero agradecer de coração o apoio que eu tenho recebido nos 52 municípios do estado de Rondônia. Conto com vocês. Candidato, pelo sorteio que a gente fez, é a sua vez de fazer a pergunta. O senhor, por gentileza, escolha um tema. Pedido pela resposta do candidato. Como a gente já discutiu aqui em outros blocos, candidato, não houve ofensa no campo moral. Houve uma avaliação administrativa e pelas regras que vocês mesmos assinaram, isso não está previsto, então o direito não vai ser concedido. Vamos seguir com o nosso... Então o senhor escolhe um tema, por gentileza, e faça a pergunta. Eu quero perguntar sobre infraestrutura para o Vinícius. À vontade, o senhor tem 30 segundos. Vinícius, nós sabemos que para trazermos os investimentos para o estado de Rondônia,
atrair aqui as empresas, nós precisamos investir em infraestrutura. Qual é a sua política para que nós possamos associar ao incentivo fiscal e à industrialização do nosso estado? Rondônia tem um crescimento econômico espetacular. Nós podemos assegurar muito mais que isso, assegurando que a ainda deficitária rede logística, portanto, as formas de escoar a produção por meio das rodovias estaduais, por meio de nossa rodovia federal, permitam com que todo consumidor, com que todo produtor possam se encontrar, fazendo assim com que a mercadoria chegue até quem quer consumir e que o consumidor consiga chegar na produção, para assim comprar os seus produtos. Essa rede logística de escoamento de mercadorias precisa ser buscado, sobretudo com parcerias com a União Federal. A capacidade de aplicação e investimento de recursos do Estado é limitadíssima. Hoje, fazer fórmulas mágicas, fazer promessas vazias, não passam de palavras. Palavras, palavras, palavras. É necessário um planejamento sério, parcerias com a iniciativa privada, além da União Federal, e fazer, a partir da economia de gastos em outros locais, sobretudo com o corte de gastos na folha de pagamento de cargos desnecessários, de cargos usados para o loteamento político, como o outro candidato que me antecedeu falou em outro momento, assim como impedir com que mais dinheiro seja gasto no ralo da corrupção. Eu, Vinícius Miguel, 18, com os candidatos ao Senado da minha coligação, Aloysio Vidal e Bosco da Federal, temos as melhores propostas para essa área e faremos mais. Ô Vinícius, eu disse aqui agora há pouco que vou liderar o processo para fazer a concessão da duplicação da nossa BR-364. Liderar esse processo com os governadores do Norte. Esse é um pedido da Federação da Indústria, que acredito que você também deva ter participado desse debate na Federação da Indústria. Além da 319, além da BR-364, eles pediram também a construção da BR-319, que se encontra hoje paralisada por conta de uma licença ambiental. A internacionalização do nosso aeroporto, que falta pouco mais de 7 milhões para internacionalizar o nosso aeroporto. Ou, de repente, só uma pressão, no bom sentido, para que o governo federal, por intermédio da Infraero, faça a obra. Nós precisamos também dragar o nosso rio. E, além disso, nós precisamos fazer também o dever de casa, as nossas rodovias. Ok, agora a sua tréplica. Candidato, e para tudo isso é essencial ter experiência. Eu sou um candidato com muita experiência, não somente na administração pública, como na iniciativa privada. Diferente do que foi colocado, que eu não tenho qualquer forma de experiência, tenho sim. Tenho 10 anos de serviço público, admitido em 4 concursos públicos, aprovados sempre em primeiro lugar. Diferente daqueles que ficam pendurados em cargos e em mandatos dizendo que têm experiência. Eu também fiz parte da gestão de uma organização do terceiro setor de âmbito nacional e internacional, trabalhando no terceiro setor de modo não remunerado, assegurando a defesa de direitos de crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de crime e de exploração. É por isso que eu sou sim o mais preparado. Eu não só tenho formação e instrução formal em administração pública, como tenho experiência em várias áreas. Já administrei muita coisa, sim senhor. Coronel Marcos Rocha, é a sua vez de fazer a pergunta. Senhor, por gentileza, escolha um tema e o oponente para quem vai dirigir essa pergunta. Educação. Para quem? Pimenta de Rondônia. Fique à vontade. Candidato, o senhor tem dito em várias entrevistas e anunciado, né, nas suas andanças aí pelo Estado, que é contra a educação em escola militar, a criação de escolas militares. E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor vai falar para os pais, os milhares de pais que esperam uma educação militarizada aqui no estado de Rondônia. Candidato, o senhor está parecendo bumbo chinês, entendeu? O senhor não tem proposta e o senhor vem falar isso para mim. Primeiro, que a escola militar que tem em Rondônia é o Colégio Tiradentes.
e militarizar a escola é a gente pegar a segurança que o povo está precisando na rua e colocar dentro das escolas. E aluno, ele não tem que aprender com medo de militar, não. Ele tem que aprender com disciplina. Eu quero a polícia militar é na rua. Mas olha, na educação, eu irei cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação. Irei implementar o Plano Estadual da Educação, aquele que a Assembleia aprovou e até hoje não cumpriu. Nós iremos escolher o secretário de Educação através de consenso com os servidores, porque o professor não tem ninguém melhor do que ele para ocupar as pastas da educação. Eu quero também implementar nossas escolas com laboratórios de química, física e biologia para os nossos estudantes serem competitivos na hora de ir fazer o vestibular para a faculdade. Agora, candidato, dizer ao senhor que nós precisamos ter segurança. Eu não vou deixar as escolas desguarnecidas, como o ex-governador e um senador, que tinha um contrato de 53 milhões para ter segurança, e ninguém sabe, uma briga entre eles tiraram a segurança das escolas. Educação para mim é coisa séria. Nós iremos investir em educação. Ou melhor, a educação, ela já tem um investimento. O que eu irei fazer é cobrar os impostos da população, principalmente quem sonega para a gente investir em educação. É investindo em educação que nós iremos ter grandes homens no futuro. Primeiro detalhe, eu também sou professor, sou preparado para educar. E eu fui diretor do Colégio Tiradentes, aqui em Porto Velho, e apresentei uma proposta de ampliação do Colégio Tiradentes para os vários municípios do nosso estado, em razão de um detalhe. Nós tínhamos 1.200 vagas no Colégio Tiradentes, e em um ano eu recebi 5.989 pais sonhando ter seus filhos ali na Escola Tiradentes. Eu não quero dizer que a gente vai fazer a militarização de todas as escolas, mas é claro, e os números não negam, as escolas militares, em vários programas, inclusive da emissora Globo, demonstram que as escolas militares têm altos índices de aprovação e de sucesso dessas crianças. Assim, nós vamos fazer o crescimento, sim, a expansão do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Em relação à utilização de policiais, são policiais da reserva que atuam no Colégio Tiradentes. Logo, não estarão impedindo em nada e estarão trabalhando junto com os professores, que também serão muito bem tratados. Perguntar para o coronel, eles vão trabalhar de graça, coronel? Coronel, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não tem condições de administrar o estado de Rondônia. O senhor não foi um bom administrador. O senhor está aqui do meu lado me cutucando e falando. Eu não sou o seu coronelzinho que o senhor estava junto com ele aí trocando farpa, não. Olha, o senhor conhece a súmula vinculante número 13? O senhor deve conhecer. É aquela que diz que tem que acabar com o nepotismo. E quando o senhor foi secretário de Estado, coronel, o senhor manteve a sua mulher em cargo comissionado. Eu sou o Pimenta de Rondônia. Quando criança, eu andei pelo esse estado junto com minha mãe, ela tirando até auxílio para me sustentar. Mas eu nunca me sustentei na mentira, eu nunca bati continência para políticos corruptos. O meu compromisso é com a verdade. Irei administrar o Estado. E na educação, iremos eleger a senadora Fátima Cleide, porque ela é a única mulher candidata e entende de educação e vai me ajudar a administrar principalmente a educação e o Estado de Rondônia. Coronel. Obrigado, candidato. Povo, coronel. Eu informo que o candidato Coronel Marcos Rocha pediu um direito de resposta e o seu pedido vai ser analisado pelo nosso departamento jurídico, pelos nossos assessores. Assim que eu tiver uma resposta, eu já informo para o senhor, tá? O senhor poderia informar qual o motivo? Por que o senhor está pedindo? Em razão dele ter afirmado que eu mantive a minha esposa num cargo comissionado. Isso também não é verdade. Como a regra está bem clara, né, candidato? Também não foi uma ofensa moral, tá? Então a gente segue com o debate e agora quem faz a pergunta é o candidato Maurone de Carvalho. O senhor pode fazer uma pergunta, escolher um tema e fazer uma pergunta para quem o senhor quiser. Eu pergunto ao candidato Assir, moradia. O que o senhor vai fazer, candidato Assir, para nós ter mais moradia? O governo nosso, o governo Confúcio, do NDB, trouxe 25 mil casas e apartamentos, moradia, fez muitas moradias para Rondônia, mas ainda falta muito. Você vê as invasões, as pessoas pedindo, clamando, querendo moradia. Eu gostaria de perguntar ao senador... A sua pergunta, candidato? Vai fazer para fazer mais moradia no seu governo.
Eu peço que reponha o tempo. Ele estourou o tempo da pergunta. Eu peço a vocês que respeitem os tempos, porque acaba prejudicando a dinâmica do nosso debate. Isso. Candidato Assi, por gentileza. Muito bem, antes de responder sobre esse tema, eu quero falar sobre o dia de resposta que não me foi dado. Com relação aos mototaxistas. Eu fui o primeiro prefeito do estado a regulamentar o serviço de mototaxista em 2001 na cidade de Paraná. Está lá os documentos. Contra a prova não há argumentos. Com relação aos taxistas, foi lá no meu gabinete que nós conseguimos regulamentar a profissão de taxista no Brasil. Fazer com que eles possam transferir as placas de pai para filho sem ter que fazer nova licitação. Foi o nosso trabalho defendendo os taxistas, os mototaxistas, que nós avançamos muito para que essa profissão tão importante no Brasil inteiro pudesse continuar fazendo o seu trabalho. Com relação à moradia, candidato Maurão, essas 25 mil residências que foram investidas no estado de Rondônia, teve uma participação nossa também. Nós atuamos no Ministério das Cidades para que a gente pudesse trazer essas moradias para o estado de Rondônia. Não só nas cidades, mas na zona rural também. Vamos continuar essa parceria com o governo federal e o governo do estado também participando financeiramente para compor a planilha de custos para que nós possamos ter mais moradias para as pessoas que mais precisam. Não só na cidade, mas também no campo, pois no campo as pessoas também precisam de casas populares e isso nós vamos continuar esse trabalho. Candidato, eu eleito governador a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos fazer mais moradia. Eu via nesses dias, caminhando, visitando, principalmente aqui a capital, ansiedade e o pedido que mais eu recebi, a pessoa falar, eu quero uma casa para morar. O que o senhor vai fazer com o governador para dar a oportunidade para mim ter uma casa que eu possa morar com a minha família? Tem algumas invasões, nós, no nosso mandato como deputado, nós ajudamos a regulamentarmos e dar uma casa para aquelas pessoas que já moravam ali, que estavam há 10, 20 anos ali naquela casa, e nós transferimos recursos do nosso orçamento da Assembleia Legislativa e conseguimos dar aquela casa para aquela pessoa que morava ali no Invasão. Compramos, nós vamos fazer isso no governo. Vamos comprar uma área de terra apropriada aqui. Tempo esgotado, candidato. Seu tempo está esgotado, candidato. Senhora Cira, sua tréplica. Eu volto a colocar a importância de se planejar. Nós temos que planejar para que a gente possa ter condições de atender as pessoas que mais precisam nas regiões que mais necessitam de apoio do governo do estado. Moradia é uma questão de cidadania. Nós estamos trabalhando junto aos ministérios, principalmente ao Ministério das Cidades, para que a gente possa avançar no programa Minha Casa Minha Vida. É um programa importante e que tem a participação do governo do estado. Nós faremos essa participação ser ampliada e volto a colocar a importância de nós levarmos a moradia a toda a população do estado de Rondônia, pois todos precisam de ter a sua casa. É uma coisa importante demais, é uma questão de cidadania, nós darmos a residência para as pessoas que mais precisam, que não têm condições de pagar um financiamento, não têm condições de construir a sua casa. No nosso governo, se você votar 12, nós vamos fazer isso. Obrigado, candidatos. E termina aqui o terceiro bloco do debate. Daqui a pouco voltaremos com... Então vou sortear o primeiro tema. Agronegócio. Assunto muito importante para Rondônia. E pela ordem, quem faz a pergunta é o candidato Maurão de Carvalho. Você pode escolher o seu oponente e fazer a pergunta. Eu vou escolher o candidato Marco Rocha. À vontade. O que você pretende, caso sendo eleito, para fortalecer ainda mais o agronegócio, entendendo eu que o agronegócio tem sido a mola mestre do nosso estado, é o que tem sustentado esse estado, é o que tem feito que o estado, no momento de crise do país, a nossa receita manteve-se crescendo. Ok. Realmente o agronegócio
é de suma importância para o nosso estado de Rondônia. É a nossa característica aqui. A gente vê que tem o agronegócio, a agropecuária, nós temos a pecuária, temos o agricultor também, o pequeno agricultor, e a gente tem visto que nem todo o apoio tem sido dado a essas pessoas. Como eu falei aqui no outro bloco, nós temos o problema deles não terem a sua terra, ou seja, nós precisamos fazer a regularização fundiária. Quando a gente aplica no agronegócio, a gente está gerando riqueza e renda. É isso que a nossa população precisa. Eu tenho andado aí por todo o estado e os agricultores têm dito que precisam de subsídios do governo. A gente sabe que grandes produtores até têm algum tipo de apoio, mas o pequeno agricultor ele ainda carece desse apoio. Eles clamaram por questões como adubo, como calcário, como sementes, como horas-máquinas. Eu, Coronel Marcos Rocha, candidato a governador do estado de Rondônia, número 17, vou trabalhar arduamente para poder fazer com que um homem do campo, profissão inclusive, que o meu sogro e a minha sogra tinham, e eu vi o sofrimento deles, eles tenham total condições de trabalho e assim oferecer todo tipo de insumos e de produtos para a nossa mesa. Candidato Marcos, o agronegócio eu conheço muito bem. Eu que vim da agricultura, comecei muito criança trabalhando, conheço a agricultura familiar, pequeno agricultor, que hoje, em torno de 70%, 75% da população, da pessoa que produz, do produtor rural, é o pequeno agricultor. É onde gera mais emprego, onde gera mais receita, é o pequeno agricultor. Nós vamos investir dando condições para ter o crédito do produtor rural, vamos investir para diversificar a produção agrícola, que hoje nós temos já uma diversificação boa em Rondônia. Nós temos o café cronal, nós temos o urucum, nós temos a banana, nós temos o abacaxi, nós temos o inhame, tudo isso que nós produzimos na agricultura familiar, nós vendemos aqui. Tempo esgotado, candidato. Por gentileza, a sua tréplica. Nós temos 13 milhões de cabeças de gados aqui em Rondônia. Nós precisamos fomentar também a questão dos suínos. Eu conversando com a nossa população, eles falaram da grande dificuldade em razão da ração, que ainda é muito cara. Então nós podemos criar também pequenas empresas aqui e ajudar essas empresas, dar incentivos fiscais para que produzam a ração aqui no próprio estado e assim reduzir o custo para a produção. A gente está num estado onde, por exemplo, na cidade de Guajará-Mirim, 92% da cidade é reserva ambiental. Isso é um absurdo para que o ser humano consiga produzir. A cidade de Guajará-Mirim está quase se acabando e a gente não pode permitir que isso aconteça. Vamos juntos mudar Rondônia e mudar de verdade, junto com o Coronel Marcos Rocha 17, para governador, o único candidato de Bolsonaro ao governo do estado de Rondônia. Agora é a vez do candidato Assir Gurgax fazer a pergunta e eu vou sortear o tema. Combate à corrupção. Você pode escolher o seu adversário e fazer a pergunta. Muito bem, eu pergunto ao candidato Pimenta. Candidato, eu entendo que é a corrupção que leva o dinheiro das nossas crianças para o ensino, que falta o dinheiro dos remédios dos nossos postos de saúde, é exatamente a corrupção. Eu tenho em mente fazer um grande programa de combate à corrupção no estado de Rondônia. Vou fazer como governador do estado. O que é que você pensa sobre isso? Bom, candidato, o senhor está falando com um homem que recebeu uma comenda do Ministério Público por ter colhido assinatura nas ruas do estado de Rondônia para as 10 medidas do combate à corrupção. O senhor está falando com a pessoa certa. Primeiro, que nós temos que denunciar a corrupção. E através do Pacto Administrativo e do Congresso do Povo, nós iremos, juntamente com a PGR, iremos descentralizar os controles e gastos e contratação de gestão junto ao governo. Combater a corrupção, principalmente quem sonega imposto aqui no estado.
né? O senhor já teve a oportunidade, como senador, de fazer isso. O senhor não entrou com nenhuma representação na justiça, assim como os demais. Mas o Pimenta de Rondônia, nós iremos eleger agora uma mulher para ser senadora da República. E ela irá me ajudar para a gente fortalecer, principalmente casos como esse. Combater a corrupção para sobrar dinheiro na educação, na saúde, saneamento básico, fazer infraestrutura. Pimenta de Rondônia, e aqui eu respeito o professor que está ali na ponta, não é iguais os demais candidatos. Eu vejo candidato, com todo o respeito à população de Rondônia e às famílias de muitos candidatos. Parece que fora o professor, os demais são farinha do mesmo saco, porque já tiveram oportunidade de fazer e não fez. E eu irei trabalhar com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e a Justiça, no Congresso do Povo. Vamos administrar Rondônia para todos. Vamos acabar com a corrupção no Estado. Pimenta, tem que se ter conhecimento de gestão de administração. Você não sabe diferenciar o sonegador do devedor. Só para deixar bem claro, quem é credor da União é a empresa Eucatur e não ela devedora. Isso ficou faltando na minha primeira resposta, então é importante que se esclareça isso. Então você precisa separar e diferenciar o que é sonegador e o que é devedor. Nós precisamos combater sim a corrupção em todos os níveis do nosso país, do nosso estado, município, para que a gente possa sobrar dinheiro para investir na educação, investir na saúde, na infraestrutura. Agora, para isso tem que se fazer uma gestão de eficiência, um trabalho forte com planejamento, com conhecimento de administração, pois nós sabemos administrar e sabemos resolver os problemas do Estado. Candidato, o senhor não sabe, o senhor me desculpa. Mas o senhor pode ser preso até aqui na televisão porque o STF está julgando o seu processo. Não está se falando da sua empresa aqui, não. Se o senhor tivesse gestão para administrar, o senhor não estava enrolado, o senhor não estava com um problema na justiça. O senhor me desculpa, eu aqui não estou lhe ofendendo. Se o senhor quer direito de resposta, o senhor está tendo lá no STF. Sendo julgado, né? Não foi... E o senhor está sendo acusado é de verba, é de dinheiro. E é isso que eu não irei permitir no estado de Rondônia. O Banco da Amazônia, empresta 500 milhões para um empresário e não consegue emprestar 5 mil reais para um pequeno produtor comprar uma vaca de leite para sustentar suas famílias. Por isso que eu digo aos eleitores de Rondônia, o povo de Rondônia, abre o olho. Rondônia quer mudança e eu me ofereci para fazer essa mudança. Eu posso fazer, eu irei fazer, porque eu não tenho rabo preso com nenhum e nunca fui levado à justiça. Sou ficha limpa, colhi assinatura para as 10 medidas de combate à corrupção. Seu tempo esgotou, candidato. O candidato Assir Gurgax, ele pediu direito de resposta e os nossos assessores e o departamento jurídico informaram que o direito não foi concedido porque existe o processo e ele está sendo julgado, candidato. Então, seguimos com o debate, é a vez do candidato Expedito Júnior. Eu vou sortear um tema e o senhor vai escolher o oponente e fazer a pergunta. E esse tema é turismo. Candidato Maurão. Maurão, nós falamos muito de infraestrutura, né? Eu sei que nós precisamos dotar o nosso estado de infraestrutura para poder receber o turista no estado de Rondônia. Qual é a sua política para incentivar o turismo no nosso estado? Muito bem, deputado Expedito, o candidato Expedito. O turismo, nós temos que aproveitar as nossas áreas de reserva que nós temos. Por exemplo, Guajará-Mirim, nós temos aí 90% das áreas que são áreas de reservas. Muita área. Nós precisamos trazer novos empresários para investir em novos hotéis, trazer novos empresários e dar incentivo para que a gente possa fazer, como tem feito lá o município de Cacoal, um hotel que gera emprego, que gera receita, e isso nós precisamos de mais. Agora é preciso nós darmos mais, convidar esses empresários e incentivar eles para que eles venham investir. O turismo gera emprego, o turismo gera receita
E nós temos hoje muitas áreas com cachoeiras, nós temos rios lindos, que com tantas matas ainda, que 30% das nossas áreas que são desmatadas, e com isso nós precisamos atrair mais esses investimentos, incentivando e gerando turismo, e turismo gera emprego, gera receita, e é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Por isso eu preciso do seu voto. Vote no 15 que eu vou fazer. Realmente, o turismo em Rondônia, as nossas riquezas ainda precisam ser exploradas. Mas para isto, nós temos que dotar o nosso estado de infraestrutura o suficiente e necessário para recebermos os turistas no nosso estado. E você disse Guajará-Mirim, é verdade, nós precisamos incentivar o turismo em Guajará-Mirim, na cidade de Pimenteiras, na cidade de Costa Marques, incentivando o turismo da pesca, incentivando o turismo rural, incentivando o turismo também cultural, que é muito importante, a cultura do nosso estado. E você percebe que nós temos aqui o Flor do Maracujá, nós tínhamos aqui outras questões que nós poderíamos estar como a Expovel, que nós não temos mais, né? Então, enfim, nós precisamos investir no turismo e, primeiro, investir na infraestrutura do nosso estado. Sua tréplica, candidato? Candidato, é verdade, eu vou, no meu governo, trazer a agropecuária, os parques de exposição que nós temos, por exemplo, Porto Velho. Está há 3 anos sem um parque de exposição. Aqui a nossa cultura é a cultura do agricultor, do produtor, do pecuarista. Eu fico triste quando vejo o município ainda de Porto Velho sem um parque de exposição que traz alegria, traz felicidade para as pessoas que são da roça, que são produtor rural. Eu vou fazer isso no governo meu, partido de primeiro, trazendo o parque de exposição para Porto Velho. Também a cultura da flor do maracujá. Vou preparar uma área para que a gente volte a ter a cultura do maracujá, que é a flor do maracujá. Seu tempo está esgotado, candidato. Obrigado. Agora é a vez do candidato Vinícius Miguel fazer a pergunta e eu vou sortear o tema. Habitação. O senhor pode escolher o seu oponente e fazer a pergunta. Expedito. À vontade. Candidato, nós bem sabemos que temos um enorme déficit de habitações e casas populares aqui em Rondônia. Esse déficit tentou ser amenizado depois de mais de 10, 15 anos sem investimento no último governo. No entanto, foram entregues casas sem qualquer condição. E qualquer levantamento, qualquer visita nessas unidades, nós verificamos que a população está reclamando porque não tem saneamento básico e não tem condições. O que fazer? A pergunta foi sobre habitação. Vinícius, eu entendo perfeitamente. Lógico que nós precisamos investir, como você disse, na infraestrutura da nossa capital, principalmente, que é o saneamento básico. Mas, aliás, não é só Porto Velho, não. É o estado inteiro que precisa de uma determinação, de uma política voltada para a infraestrutura do nosso estado. Mas vamos lá, habitação. Nós tivemos aqui vários programas, já do Minha Casa Minha Vida, que foram feitas aqui, várias moradias. O orçamento para o ano que vem é pouco mais de 4 bilhões, que é o orçamento para Minha Casa Minha Vida. Não dá para concluir as obras iniciadas. Nós temos um programa, que é o FITA, que é um fundo no DR, e que tem um ditado que diz: eu preciso fazer funcionar o que não está funcionando. E no FITA, existe o dinheiro destinado também para a pavimentação asfáltica e também para a construção habitacional. Nós vamos fazer valer, fazer funcionar este programa, fazer conjuntos habitacionais e entregar para a nossa população. E cobrar também do governo federal para que cumpra com seu papel no nosso estado. Mais programas como Minha Casa Minha Vida.
Quem vai fazer uma política habitacional a partir do ano que vem vai ser eu, Vinícius Miguel, 18. Entendo que uma política de construção de casas populares é a forma mais rápida e eficaz de dinamizar o mercado, gerando empregos no setor da construção civil e gerando consumo no comércio local. Desse modo, nós vamos assegurar o direito à cidade, o direito à moradia para aqueles que mais precisam aqui em Rondônia. Mas nós não vamos entregar moradias em péssimos estados e sem saneamento básico. Nós vamos entregar casas dignas e decentes, que é aquilo que a nossa população merece. Quem pode fazer isso é Vinícius Miguel, 18, e contando com a ajuda de Aloysio Vidal e Bosco da Federal no Senado, assim como os demais candidatos de minha coligação por uma Rondônia que queremos, composta por Rede, PPS e PRP, junto com o meu vice, que eu não tenho vergonha de esconder não, tenho muito orgulho, o senhor Jaime Calbi, lá de Rolim de Moura, nós vamos dar início a um amplo programa de construção de casas populares em Rondônia. Ô Vinícius, eu tenho 2 candidatos ao Senado da República. Tenho vários, 3 ou 4 candidatos, com certeza com oportunidade de ser deputados federais também. Nós temos o pastor Edésio e o Marcos Rogério, que todos dois podem nos auxiliar muito em trazendo o recurso das emendas de bancada para que nós possamos alavancar a habitação do nosso estado. Marco Rogério é deputado federal, candidato ao Senado, já é experiente, tem uma folha, uma bagagem do serviço prestado muito grande para o nosso estado e certamente ele vai me ajudar muito. Agora, o que nós precisamos fazer? O estado também precisa colocar a sua contrapartida. Você levanta e coloca com razão que falta o acesso à maioria desses conjuntos habitacionais, às vezes por culpa do município, às vezes por culpa do estado. Quando for do estado, nós vamos assumir. E quando for do município, vamos fazer parcerias. Agora o candidato coronel Marcos Rocha, é a sua vez de fazer a pergunta e eu vou sortear o tema. Segurança pública. Você pode escolher um adversário, qualquer um deles, e fazer a pergunta. Ok. Vou perguntar ao Expedito. À vontade. Hoje a gente vive uma questão muito crítica em relação à segurança pública. A gente vê o aumento crescente, a gente vê o trabalho tremendo da Polícia Militar, Polícia Civil, das polícias em geral no Brasil e também aqui no estado. Entretanto, a criminalidade ela tende a aumentar. O número de presídios tem aumentado. A gente vê aí, por exemplo, a população carcerária no Brasil hoje é mais de 720 mil. Como solucionar essa questão da segurança pública em Rondônia? Eu vou concordar com você que quando você coloca dos números alarmantes. Eu tenho visitado residências, casas aqui, inclusive dediquei um programa da nossa campanha a um incidente que aconteceu aqui, muito grave, aqui na cidade de Porto Velho. E como ele, são vários. O problema é que não se tem planejamento. O governo constrói as Unispes, não ouviram os oficiais da Polícia Militar, não ouviram os profissionais também da Secretaria de Segurança, os delegados, os agentes, enfim, afastou a polícia, afastou a delegacia das comunidades. Nós vamos voltar as delegacias para as comunidades. Só em Porto Velho foram 4 delegacias que foram retiradas dos bairros. Nós vamos voltar o atendimento e outra coisa, investir em tecnologia, investir em informação, investir também na prevenção. Enfim, este é o nosso compromisso de atacar a segurança pública. E quero falar ainda um pouquinho mais sobre o sistema prisional e quero falar também com você, já na tréplica, sobre a questão das nossas áreas de fronteiras, que temos 1.400 quilômetros de áreas de fronteiras desguarnecidas, coronel. Nós vamos trabalhar, sim, na questão das fronteiras, junto com o apoio do Exército Brasileiro, que já tem desenvolvido um tremendo trabalho nas nossas fronteiras aqui em Rondônia. Vamos trabalhar, sim, na questão da Polícia Militar, Polícia Civil, não só analisando a questão da carreira dos policiais, agentes penitenciários, também os sócios educadores que fizeram e fazem um trabalho tremendo, mas nós vamos
investir em tecnologia. Eu sou um coronel, sou analista de sistemas, sou formado em administração pública também e sou também pós-graduado, inclusive em educação. A gente sabe que para resolver a questão da segurança, a gente tem que fazer a questão da prevenção, ou seja, atuar nas escolas, pensando no futuro. Mas não podemos deixar de fazer as ações agora, dando oportunidade para que os policiais trabalhem, dando oportunidade para que eles realmente tenham condições de prender. Hoje, se um policial algema, logo em seguida alguém filma, ele vai responder um processo. Então isso não pode acontecer e, como militar, vou trabalhar para apoiar a nossa... Seu tempo, candidato, por gentileza. Nossos policiais. Coronel, eu vou valorizar a nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a nossa Polícia Civil, eu vou capacitá-los, eu vou investir também, já disse, em infraestrutura, mas acima de tudo, falando um pouquinho também sobre a nossa faixa de fronteira, 1.400 quilômetros desguarnecidos, posto da Polícia Federal de Guajará-Mirim fechado, posto da Polícia Federal na cidade de Costa Marques fechado. Hoje nós temos em torno, dados da Secretaria de Segurança, em torno de 20 veículos, entre motos e carros, só na capital de Porto Velho, que estão sendo roubados. Certamente estão passando para o lado de lá, para a Bolívia, e está voltando para cá as drogas, se transformando o nosso estado no corredor das drogas. E também, coronel, o crime organizado. Nós temos que trabalhar com os nossos profissionais para coibir tudo isso. E esse é o nosso compromisso. Candidato Pimenta de Rondônia, agora é a sua vez de fazer a pergunta e eu vou sortear o nosso último tema desse bloco, que é sistema penitenciário. Candidato, o senhor pode escolher qualquer um dos candidatos, com exceção do Expedito Júnior, que já respondeu há 2 vezes. Vou perguntar para o candidato Maurão. À vontade. Candidato, o senhor há 28 anos como deputado estadual, agora está se despedindo, e a gente tem muito problema em Rondônia nessa questão penitenciária. Hoje, a grande quantidade de jovens envolvidos, né, com problemas nos presídios, e eu pergunto para o senhor, primeiro que o senhor não fez, mas agora eu vou perguntar, o que é que o senhor vai fazer se o senhor, porventura, se eleger governador, que também não vai? Candidato, primeiro eu fiz. Os presídios foram construídos, vários presídios aqui no estado de Rondônia. E eu aprovei esse projeto da Assembleia como deputado. Até porque, candidato, nós temos que saber qual é o papel do parlamento e qual é o papel do executivo. O executivo executa e o parlamento fiscaliza e aprova o orçamento, aprova as leis. Esse é o papel do parlamento, é o que eu fiz. Eu executei no papel de presidente, fazendo obra, fazendo a construção do novo prédio, transferindo recurso para a segurança, que eu fiz. Peguei o recurso no momento mais difícil que precisava a Polícia Civil, transferimos 3,5 milhões. Pegamos o recurso no momento que os remanescentes da PM estavam vencendo o concurso, transferimos 7 milhões. Isto eu fiz como deputado. Agora, como governador, nós vamos construir sim, mas vamos trabalhar com os presídios. Nós vamos trabalhar com os presídios, as pessoas que estão lá, colocar eles para trabalhar. Porque a maioria estão lá e nós temos um custo muito alto. Vamos cuidar da fronteira, que hoje a fronteira, as pessoas passam com a droga, temos 8 mil presos. Candidato, seu